Bom dia a todos. Vou fazer a apresentação da professora Sara Bieri, porque a professora Rita de Cássia, a coordenadora do PAI, teve um compromisso importante e não pôde estar aqui. Ela pediu para eu fazer a apresentação da professora Sara. A professora Sara Bieri é doutora em Filosofia e livre docente em Teoria da História pela Universidade Federal de São Paulo. Foi professora adjunta 4 do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina de 1983 a 2005, onde atuou na graduação e pós-graduação nas áreas de epistemologia da história e filosofia moderna contemporânea. Ingressou no Departamento de História da Universidade de São Paulo em 2005, onde pesquisa e orienta trabalhos nas áreas de teoria da filosofia de história, história intelectual e história da cultura. Foi coordenadora do programa de pós-graduação em História Social de 2006 a 2010 e chefe de departamento de História 2010 a 2012. Sua linha de pesquisa é Teoria e Filosofia da História, diversos trabalhos publicados em periódicos, assim como capítulos de livros tais como Dialética da História Intelectual, na revista do Instituto de Estudos Brasileiros, 2011, Razão e Experiência na Constituição do Conhecimento Histórico, reflexões sobre os aspectos indiciários do paradigma newtoniano, revista de História. História Pública e Consciência Histórica, Introdução de História Pública, Letra e Voz, 2011. Além disso, formou 18 mestres e 7 doutores e continua orientando pós-graduação. Obrigada, professora Sara. Bom dia a todos. Não prestem atenção na apresentação, porque essas coisas são tiradas do lápis e deve estar todo desorganizado, porque tem várias coisas que eu não fiz não, mas tudo bem. Então, vou primeiro falar um pouquinho sobre o tema desta fala e o lugar do qual eu falo, o lugar acadêmico, intelectual do qual eu falo sobre essa questão, para depois entrar no assunto. A fala é a questão do conhecimento. Eu me proponho a falar a favor do ensino de epistemologia para os alunos de graduação. De onde me veio esta ideia? Bom, conforme a apresentação sumária talvez aludiu a essa questão, eu, na verdade, embora esteja num departamento de história, da nossa faculdade, deste prédio, desde 2005, a minha formação e atuação prévia é em filosofia. Eu sou também cria desta faculdade em filosofia, sou mestre e doutora em filosofia pelo departamento de filosofia e atuei como professora de filosofia e particularmente nas questões epistemológicas no meu tempo de professora na Universidade Federal de Santa Catarina, pela qual não tive nenhum título. Os meus títulos são daqui. E faz um ano sou professora titular no Departamento de História. Isso custou caro, foi difícil, eu faço questão de enfatizar. Também não quero mandar em ninguém por causa desse título, conforme a nossa universidade ainda entende que seria o caso para os professores titulares. Eu entendo isso apenas como um coroamento de carreira e não como uma posição hierárquica que confira algum tipo de autoridade institucional. A única autoridade que alguém pode ter numa academia, principalmente sobre os assuntos acadêmicos, é a autoridade moral que ele possa angariar sem forçar ninguém a esse respeito. É alguma coisa que vem gratuitamente ou não vem.
Eu espero que venha gratuitamente, no meu caso. Bom, então, voltando ao caso de epistemologia, é claro que eu falo de epistemologia como alguém que conhece o tema do ponto de vista filosófico, por causa da minha formação. Uma historiadora típica não falaria desse assunto, não faria parte da sua formação. Eu trabalho na história em teoria da história e história intelectual, que são os assuntos próximos da minha formação filosófica, e não os temas que os outros historiadores desenvolvem com muita competência, com recortes de espaço-tempo definidos e linhas de especialidade, grupos de pesquisa e tal. Eu trabalho nessa zona fronteiriça. Mas essa zona fronteiriça também me dá o privilégio de uma visão interdisciplinar, porque, por causa da minha formação e dessa atuação agora nos últimos 10 anos no Departamento de História, isso acaba me dando um olhar sobre aqueles elementos de trânsito que vão e vêm nas diferentes áreas e aquilo que alguém com uma formação diversa pode fazer na seara alheia, vamos dizer assim. E isto é também uma das bandeiras que eu defendo sempre que posso, de que nossas fronteiras disciplinares estão muito enrijecidas há muito tempo, cercadas de armamentos e fossos com crocodilos e vários outros recursos e que tornam este diálogo acadêmico, que deveria ser mais amplo, mais plural e até mais de acordo com a formação histórica desses conhecimentos, que não foi feita sobre fronteiras e só nos últimos 2 séculos, com a constituição das universidades como nós as conhecemos, aos poucos foram se encastelando em disciplinas e se tornaram esta coisa estranha que é hoje, com os grupos encastelados e dialogando só entre si, desconhecendo aquilo que os vizinhos fazem, raramente se encontrando para discussões acadêmicas nesse sentido. Até aqui os presentes, que são alunos todos de pós-graduação, eu imagino, muitos devem ter enfrentado em algum momento da sua formação, talvez não agora na atual pesquisa, mas em algum momento, uma situação em que, tomados de uma inspiração, de um interesse genérico, procuraram algum possível orientador no curso que faziam para trocar esta iluminação criativa e ouviram do possível orientador: isto não é história, isto não é literatura, isto não é sociologia, isto não é filosofia. Então você ouviu um não bem cedo toda vez que você foi comunicar a professores, a grupos de pesquisa, uma visão mais global da questão, uma visão mais ampla da questão. E você foi muito cedo encaminhado para estudar aquele pontículo, aquele assunto minúsculo sobre o qual você pode fazer uma boa resenha da bibliografia disponível, que consome quase todo o tempo, e uma contribuição de 2 linhas daquilo que você julga poder dizer, caso esse ambiente de diálogo virtual conceda te escutar sobre isso. Porque onde eles estão e onde eles conversam, essa pequena comunidade científica que fala sobre esse assunto, também ninguém sabe. Em geral, o paradeiro é ignorado da reunião e do diálogo. Então, como viram, eu, nestas palestras, realmente arrisco a minha reputação, porque ligo a metralhadora giratória. Acho
que estas coisas têm que ser ditas e espera-se que num ambiente como a academia, a palavra ainda tenha algum valor. E você dizer, apresentar argumentos, propor coisas, faça a diferença, sem precisar vir algum tipo de determinação do tipo legal ou regulamentar, ou alguma atitude física de constrangimento, que é aquilo que vivemos criticando com o nome de violência. Então, deveria ser um lugar em que o espaço da palavra tem sua vez e tem o seu poder de convencimento e de mudança. Esse é o meu sonho utópico, que acabo de expressar também. Então, vou voltar agora à questão proposta por esta fala. Pensei justamente no caso da graduação e dos alunos ingressantes nos cursos de graduação diversos, das diferentes áreas. Então, não estou pensando em alunos de história, porque estou num departamento de história, nem em alunos de filosofia, porque estive nessa convivência durante muitos anos. Estou pensando todos os alunos de graduação, ouso pensar até de todas as áreas. Acho que o que eu tenho a dizer valeria também para engenheiros, advogados, alunos de ciências da natureza e outras áreas, agora nessa divisão disciplinar, bastante distantes da nossa escola, o que não deveria ser também, né? Falo então para este universo também porque esse ciclo de palestras se concentra na situação das aulas para a graduação. Naturalmente, muitos aqui presentes podem ter sido ou ainda ser professores de ensino fundamental, de ensino médio, ou estarem se preparando para esse tipo de atividade. Talvez o que eu vá dizer com alguma mediação possa se aplicar também a essas situações, porque são conselhos universalizantes. Porém, não vou me preocupar aqui, por causa do teor desse ciclo, com o caso do ensino fundamental ou do ensino médio, porque, claro, eles têm suas especificidades. Então, já teria que adentrar outros conhecimentos, outras formas pedagógicas, etc. Então, vou falar do ensino de graduação universitária. Nós sabemos que os alunos que vêm para a universidade, não só a USP, qualquer universidade, passam por esta forma de avaliação de conhecimentos que se chama vestibular. Isto se espalhou por toda parte e é feita de modo sério, de modo maquiado, de modo mais rigoroso ou menos rigoroso, dependendo da instituição, do seu público, do que eles querem selecionar ou do que eles podem selecionar. Às vezes não tem público, então criam uma ficção de um exame de ingresso onde todos passam, sei lá, alguma coisa assim. Bom, por que nacionalmente chegou-se a esta brilhante conclusão de que esta seria a forma mais universal, mais democrática de aferir conhecimentos e dar oportunidades? É uma longa história. Nem eu sou a maior especialista nisso, mas eu sou uma espectadora indignada. Este exame que afere conhecimentos e tal, em geral, ele tem uma ênfase em conhecimentos de tipo matemático ou de ciências da natureza, majoritariamente. Então, a pessoa que se forma no ensino médio
quando ela está, por exemplo, num colégio, desses colégios privados que supostamente são bons, ser bom significa preparar bem para o vestibular. Este é o chavão. E preparar bem para o vestibular significa enfatizar isso que é entendido como um conhecimento de ciências. Os que se destinam a cursos nas humanidades, nas ciências humanas, se colocam muitas vezes como fugitivos. Nem sei se esta seria a minha vocação, mas eu não consigo atravessar aquela parede de exigência de cálculo e conhecimentos de ciências da natureza que eu teria que cruzar caso eu quisesse fazer uma experiência em uma dessas áreas, nos cursos mais técnicos ou nos cursos mais teóricos dessas áreas. Então, isso se apresenta como um monstro assustador, quer para aqueles que enfrentam e julgam ter vencido quando passam no vestibular, para as áreas técnicas e de ciências da natureza, quer para aqueles que fugiram disso e ficam com o pacote mínimo para ir para as ciências do homem. Isto é, obviamente, um desvio, e eu acho que eu não estou dizendo nada que seja uma revelação. Acho que é uma coisa conhecida, comentada e sentida por cada um que se submete a esse tipo de preparação, de exame, de fronteira que tem que cruzar, nas diferentes instâncias em que isso se apresenta. Para os mais tímidos pode ser uma verdade que ele constatou no seu coração, mas ele não tem a coragem, o ânimo de dizer isso em voz alta. Então, eu estou aqui servindo de porta-voz para todas estas vozes que se calaram em relação a esta terrível verdade. O que é que esse exame mede, afinal, e que tipo de formação no ensino anterior foi feita para que passar nesta aferição fosse o principal objetivo? E nós sabemos que é assim que funciona. Um professor de ensino médio, quando ele quer silêncio na classe, porque vai explicar alguma matéria nova, ou insistir em alguma coisa, o recurso mais eficiente que ele tem de disciplina é dizer: atenção, isso cai no vestibular. Quando ele quer dizer uma coisa terrível para a classe, fazer uma ameaça mesmo para conseguir o silêncio, ele diz: isto cai no vestibular. E aí todo mundo se aquieta, porque lembra da cobrança familiar, daqueles sonhos precoces de carreira que lhe foram incutidos para que aos 17 anos ele já soubesse o que ele quer ser até os 100 anos de idade, e todas aquelas bobagens que viraram cânones de conhecimento e de eficiência em todas as partes. Eu também me pergunto o que aconteceu com a formação em humanidades nesse ensino prévio ao momento do vestibular. Porque a minha geração talvez foi a última que ainda teve no colégio aulas de ciências do homem, aulas de línguas além da língua inglesa, talvez línguas clássicas, etc. E quando o governo civil-militar impôs ao país uma ordem de modernização também, em muitos aspectos, no ensino também tinha esta bandeira, a modernização era se livrar deste ranço de conhecimentos, de coisas clássicas, de humanidades,
para o que não se vê a perder de vista nenhuma utilidade para o progresso do país. Então, se queremos ordem, se queremos progresso, o que esse ranço de conhecimentos eruditos, por mais eruditos que fossem, poderia servir visando as coisas práticas que os jovens vão ter agora que executar e a formação de coisas que funcionam rapidamente, que são execuíveis rapidamente, que rapidamente se encaixam em algum projeto do qual se possa ver a montagem e os resultados. É importante que haja um retorno empírico daquilo que se está planejando. Essas coisas parecem ser um adorno que o pronto socorro a um país que precisa crescer não comporta. Tudo bem que foi o governo civil-militar que implementou isso, de fato, nessa época, durante todas as mudanças. Mas eu ousaria dizer que antes já vinham tirando o latim e o grego, já vinham tirando esse ranço. E também, quando eu fiz aqui a descrição das urgências, isso também foi uma retórica de esquerda em regimes de esquerda instalados pelo mundo, nesse período, ou previamente nesse período, no pós-guerra, ou no pré-guerra, até se pensarmos na Rússia soviética. Então temos que pensar, será que é por isso que este regime, que sofreu tanta oposição, tanta crítica, que teve bolsões de crítica, de enfrentamento e até de tragédia em termos de prisões, de mortes, de tudo aquilo que nós ouvimos sempre falar, e que vem, sobretudo, de ambientes como o nosso, da nossa escola, que tem tantos nomes a figurar nestas escavações que ainda se fazem sobre o que de fato aconteceu. Tudo que fizeram, ou muito do que fizeram nesse regime, em várias instâncias, não só na repressão à oposição política, foi criticado e foi revisto. A minha pergunta perplexa é: por que o ensino, quando houve a abertura do regime, a progressiva democratização, continuou técnico-científico, modernizador? Porque o tal do ranço da erudição dispensável não foi restaurado ao seu lugar de direito, pelo menos em algumas áreas, em algumas escolas. Porque esta visão tecnicista, tecnocrática, não foi criticada a contento. O pessoal lutou, é verdade. Por exemplo, na área de filosofia onde eu estava, eu me lembro nos anos 80 de reivindicações que uniram o país milagrosamente por pouco tempo. Os filósofos saíram em campo, uma coisa inédita, para exigir, por exemplo, a volta da filosofia ao segundo grau. Mas quando se consegue isso, o que é? É uma aulinha, mais ou menos, perdida no meio de todo o conjunto do planejamento, que de fato não contempla aquilo que seria necessário pensar a fundo, que é a volta de uma formação na escolaridade. Restaurar o conceito de formação. Não estamos só informando as pessoas para que elas memorizem algumas coisas e dominem a execução de alguns modos de fazer
de algumas operações, como operações de cálculo, por exemplo, para que elas depois possam ser medidas quanto a essa agilidade e a essa estocagem mnemônica e sejam assim avaliadas para o prosseguimento da sua dita formação agora universitária. Se nós estamos nas escolas formando, tem alguma coisa muito errada com o nosso entendimento do que é formar alguém. E uma visão mais completa disso, obviamente, deixa de lado essas urgências. Todo mundo percebeu isso. E por que então isso não é profundamente modificado? Será que porque era uma opinião mais generalizada do que só aquela dos militares? Será que ficaram contentes que eles fizeram o trabalho sujo e levaram a culpa? E agora nós podemos continuar com uma ordem que não é boa para o ensino, mas que é eficiente. E não precisamos mais ferir ninguém, demitir ninguém, encurtar coisas, enfrentar celeumas, porque eles já fizeram isso por nós. Nós estamos nos comprometendo com esse esquema. Não vejo questionamentos profundos em nível institucional para mexer com isso. E isso me preocupa muito, porque parece que está associado a uma concepção mais ampla incutida na nossa cultura acadêmica e que é assim que se faz. Isso me deixa mais apavorada, porque não depende então só da autoridade de um tirano que impõe ao país uma certa visão de mundo e todos são vítimas dessa imposição, porque, claro, insurgir-se é perecer. Mas, e se não é mais assim? E se não é mais assim há umas boas décadas? Por que não há nenhuma tentativa de rever essas questões de fundo, estas questões de base? Então, aqui vai mais uma pergunta perplexa e mais um protesto. E agora vamos falar da epistemologia. Este aluno, então, que chega ao ensino de graduação, por diferentes formações, não gosto de usar essa palavra tão distorcida, por diferentes informações, processos informativos, que é o que foi a escola dele, eu vou aqui igualar, eu vou dizer que tanto o ensino público quanto o ensino privado, tanto aquele que é cheio de recursos de laboratórios, disso e daquilo, como aquele que é empobrecido, não tem nada, não tem quase professor em sala de aula, não tem livro, não tem nada. Todos, contudo, quanto a esta matriz a que eu me referi, compartilham desse mesmo conjunto de princípios do que seria necessário ensinar. Aqui e acolá tem alguma escola com um projeto diferente, aqui e acolá tem um professor herói que faz alguma coisa diferente na sua sala. Professor herói, aliás, tem muitos. Fui injusto em dizer aqui e acolá. É que é o famoso Mandorinha não faz verão, né? Então ele consegue, durante o seu tempo, no seu espaço, fazer diferente. Mas isso não repercute e tem dificuldade de encaminhar uma mudança, justamente por ser a iniciativa isolada, embora multiplicada, de tantos que levam esse sonho para a sala de aula e tentam fazer alguma coisa diferente. Queria prestar homenagem a todos esses heróis anônimos também. Posso estar diante de vários aqui, de muitos.
Porém, voltando ao caso, quando a gente pensa, por exemplo, a escola pública não tem nada, a escola pública precisa de socorro, não sei o quê. Em geral, os chavões sobre o que seria esse socorro seriam mais laboratórios, mais equipamentos de ginástica, mais não sei o quê. Quer dizer, todas aquelas coisas que reproduzem uma visão de ensino que tem defeitos graves, que a gente sabe que tem defeitos graves, mesmo naqueles colégios que são ultra preparados para isso, porque o defeito não é o equipamento, o defeito é a concepção do que estamos ensinando, de como estamos formando, o que queremos que eles conheçam, para onde estamos conduzindo estes alunos. Então, o socorro à escola pública seria, para usar aqui uma ironia minha exagerada, mas espero que compreendam o que eu quero dizer com isso, é como se a gente fosse socorrer a escola pública para ela se tornar competitiva com a escola particular, para que os seus alunos possam também ser competitivos para passar no vestibular. E até os programas de inclusão que se fazem, bem ou mal, com as pressões, as reivindicações, é claro que são urgências, não quero dizer que se deva esperar primeiro mudar a ideia de formação, mas só quero dizer que eles também entram na máquina, de como o ensino está sendo entendido atualmente. Então, opa, quero meu lugar na máquina e tal. Mas a existência mesma da máquina trituradora de mentes, ninguém discute. Então, o que eu vou falar sobre epistemologia, no fundo, não destrói a máquina trituradora de mentes. E também, no fundo, se acomoda pela urgência a alguma coisa que possamos fazer já. Então, está longe desta bandeira mais ampla que eu fiquei aqui defendendo e aludindo aos seus princípios mais gerais. Mas acho que pega um pouco do cerne da questão destes alunos que entram com esse tipo de preparação para vestibular. Então, vou dizer como eu vejo isto. Falei antes sobre o treinamento para a eficiência científica, que os alunos todos recebem majoritariamente, em menor qualidade do treinamento para isso. Mas em todos os casos, um treinamento. Então, mesmo na formação dita científica destes alunos para a matemática, para as ciências da natureza, não se vê, de fato, uma reflexão de qualidade sobre a natureza do conhecimento científico, sobre o que é ciência, afinal, o que significa um conjunto de procedimentos e de conhecimentos, reivindicar esse tipo de etiqueta, esse tipo de competência. E a gente sabe que isso também se reflete na cultura comum e coincide com a visão de ciência comum que se tem na cultura de massa, nos veículos midiáticos, todas as vezes em que a questão da ciência é apresentada. Via de regra, ela é apresentada como uma versão diluída de supostas constatações científicas que foram feitas dentro dos muros da ciência, tal como ela é executada e que ninguém quer saber como. Nós temos essas pessoas que recebem essa delegação para fazer isto, são os cientistas e pesquisadores. De vez em quando eles descobrem alguma coisa.
E eles contam as suas descobertas. E isso vai para o jornal, para a revista eletrônica, para a mídia, vai para a internet, vai para programas de TV, vai para todo lado, na forma, sempre que se aplica, de conselhos que possam então mudar a vida em função das novas descobertas. Então são conselhos de hábitos alimentares, são conselhos de exercício ou não exercício, ou como fazer, são conselhos de como lidar com o meio ambiente de diferentes maneiras, todos na forma da divulgação científica mais rasteira possível, mas sempre numa forma, eu diria, autoritária de linguagem. Embora muitas vezes venha dito de uma maneira gentil, com um repórter ou uma repórter com todas aquelas virtudes de um Big Brother futuro. Estou falando da ficção científica, não do programa de TV, que vem para fazer você se sentir em paz com a nova ordem. Então é uma pessoa bonita, calma, tranquila, que diz, você que está aí no sofá agora, você tem que se mexer, você tem que comer mais cenoura, isso vai fazer bem. E aí a pessoa se sente persuadida a aderir a essas coisas como sendo a ponta de uma cadeia de conhecimento que resultou nisso. E quem é ela para questionar a autoridade daqueles que estão aconselhando isso? E ela então se sente compelida a aceitar e é pressionada por aqueles que estão ao seu redor, igualmente ignorantes da grande ciência, embora possam ser sábios em muitas outras questões, não é? E estas pessoas vão pensar, puxa, eu vou ser retrógrada frente aos outros se eu não aderir a esses conselhos. Então, alguns até já vão na vanguarda, muitos já têm mesmo uma vocação de vanguarda, então vão pensar, vou ser a vanguarda dos exercícios, vou ser, e a gente sabe depois o que acontece com essas vanguardas científicas, né, que consomem a divulgação científica. Com frequência, elas são vítimas dos excessos aqui, ou paroxismos a que esses conselhos são levados. E alguns de nós, mais calmos, mais céticos, pensam, bem fiz eu que não saí do sofá e resisti bravamente às tentações de aderir a tal ou qual mudança no meu estilo de vida. Estou sobrevivendo e os que mudaram estão mortos. Bom, é claro que é um aspecto hilário, mas é um aspecto que tem pertinência, porque muitas vezes essas coisas também são levadas muito cedo. E muitas vezes essas descobertas também são questionadas no nível restrito da fortaleza onde a ciência opera, na caixa preta que ninguém sabe qual é, e aí vem uma contraordem lá de cima dizendo, ó, não é mais assim. Não existem mais os buracos negros. Não é verdade mais que o meteoro que caiu na Terra é que extinguiu os dinossauros. Não é verdade mais, mas não era verdade, não foi até para os livros. Então, além de tudo, os nossos pobres jovens em formação, né, em suposta formação, são levados a decorar muitas vezes coisas que são ciência ainda em constituição e sujeita a revisões, de tal forma que o manual científico que ele decorou para passar no vestibular dos anos 80 já não corresponde ao manual científico que ele tem que decorar para passar no vestibular dos anos 2000, em vários aspectos.
Então, o que eu penso é o seguinte: todos nós das ciências do homem, imagino que é a maioria aqui do público, temos alguma simpatia em relação ao pensamento crítico, aquilo que genericamente chamamos de pensamento crítico e que vem de diferentes posições que tenhamos em relação a isto, alguns associados de fato a escolas de pensamento político, outros apenas exercendo isso como uma atitude de questionamento argumentativo diante de seja lá o que for que nos é apresentado. Eu acho isso extremamente saudável, não quero criticar e não quero dizer que não é para continuar exercendo o pensamento crítico e nem para deixar de dizer aos alunos que é isso que eles precisam fazer. Porém, o que eu vou falar sobre a epistemologia se insere aí. Eu acho que ela é uma ferramenta adequada para começar a ensinar o pensamento crítico de um jeito instrumental, tal como os alunos foram criados até esse momento para passar no vestibular. Porque se há alguma coisa que todos eles aprenderam a respeitar, é a matemática e a ciência. Eles não sabem por quê, mas eles sabem que é exato, funciona, a conta dá certo. Se a pessoa fez direito, ele acertou, e se ele fez errado, ele errou. Ninguém pode reivindicar, não, mas a equação eu interpretei assim, é uma coisa minha. Esse é o meu modo de fazer o cálculo matemático. A subjetividade é motivo de riso nesse âmbito de conhecimentos, etc. Não se reivindica. Se alguém fizer isso, a gente pensa que está só querendo aparecer ou de fato está com o miolo mole, a gente não pensa que de fato isso seja legítimo. Então, as pessoas todas estão convencidas, bem ou mal, de um modo indignado ou de um modo pacífico, de que este conjunto de conhecimentos tem de fato a posse de um tipo de verdade, de um tipo de confirmação e de um tipo de exatidão. Tanto que nós, nas humanidades, muitas vezes reivindicamos sorridentemente, pacificamente, que não somos ciência. Isso para nós, muitas vezes, até é dito com um certo orgulho. Se ser ciência é ser essa máquina trituradora de mentes, de vidas, de conhecimentos, estou feliz de não ser. Faço aqui meu pensamento crítico e estou bem com ele. Então, no fundo, nós entregamos o patrimônio do conhecimento dito científico para as ciências da natureza, para as matemáticas. Nós reconhecemos, sem crítica, que eles têm direito a isso. E nós voluntariamente pulamos fora. E depois, claro, quando somos alunos de pós-graduação, por exemplo, enfrentamos aqueles problemas terríveis na hora de especificar qual é a metodologia que estamos utilizando para fazer a nossa pesquisa. Qual é o fundamento teórico que estamos usando para a nossa pesquisa? Por que fizemos este recorte, com que ferramentas? E qual o estatuto daquilo que estamos defendendo? Se não é a verdade, é o quê? É alguma coisa que pode ser ao contrário, que tudo bem também? Será que você, no fundo do seu coração, em silêncio, acha isso, que todo mundo tem razão em ciências do homem, mesmo se contradizendo muitas vezes? Ou você acha que tem um conjunto de argumentos que é preferível, melhor, mais defensável, e tem um outro que não dá? Eu diria que nós somos debatedores, nós gostamos de discutir, desde aqui a lanchonete
até sala de aula, com o professor e tudo, a gente gosta de confrontar argumentos. E esse comportamento não é típico de alguém que seja totalmente tranquilo com a ideia de que não há ciência, ninguém tem razão e todo mundo pode defender o que quiser, que tudo bem. Nós somos mais aguerridos que isso. Então é como se a gente falasse da boca para fora uma coisa que não corresponde ao que a gente de fato faz. E essa esquizofrenia das ciências do homem, que já vem há um tempo, tem a ver, na minha modesta opinião, com essa concepção do que seja a ciência, com o lugar em que se fez este marco entre o que é ciência e o que não é, e com o fato de as ciências do homem terem colocado para o lado de lá dessa fronteira as ciências da natureza, as matemáticas, e termos nos colocado do lado de cá. Não sou científico, não sou cientista, mas pelo menos sou crítico. Não sou alienado como eles, sou comprometido com as questões sociais, etc. Bom, isso são outras questões. Alguém pode ser formado em física e comprometido com as questões sociais. Temos nomes importantes até na história da universidade que fizeram isso, e alguns até que foram vitimizados por esse engajamento e vinham das ciências da natureza. Então, será que fazer as ciências do homem é ter um pensamento progressista ou engajado por suposto? Nem sempre. Temos os nossos conservadores. Ah, como os temos. Não é? Então, há alguma coisa com a nossa concepção de como o conhecimento é constituído que também está necessitada de uma revisão e de um reforço. Então, a minha opinião quanto a isto, que é uma proposta que poderia até ser implementada, talvez na própria USP, se a USP ouvisse essa proposta, é a proposta do ensino de fundamentos de epistemologia para todos os cursos de graduação. O que seria isso? Isso seria justamente o pensamento crítico acerca do conhecimento que se pretende científico, seja qual for ele, e que questiona pela base a construção dos grandes edifícios teóricos de conhecimento das ciências da natureza, das matemáticas e também no caso das ciências do homem, quando há essa tentativa, ou ajudaria na autoestima das ciências do homem, mostrando que sim, nós também fazemos ciências e nem sabíamos, não é? Porque existe informações epistemológicas que podem dar conta das nossas inquietações e nos situar nesse universo, que podem nos ajudar metodologicamente, que podem nos ajudar no modo como lidamos com a literatura teórica sobre o nosso assunto, que vai nos fazer perder medo da teoria, deixar a teoria para o fim na tese. Primeiro você faz a tese e depois você escreve o capítulo sobre qual metodologia você usou, porque durante a execução a metodologia é inconsciente. Claro que você usou uma metodologia, mas você não sabe enunciá-la. E isso parece muito complicado, então é melhor fazer isso no fim. E aí você faz uma introdução genérica que em geral não tem a ver com o que você de fato fez. Você cita autores que tratam genericamente do assunto que está em pauta. Eu estou pesquisando uma questão que está envolvida na história da cultura, então eu pego algum teórico da cultura que fala coisas gerais sobre a cultura, mas
isso não tem a ver especificamente com o que eu estou aqui defendendo, o que está perto daquilo que eu estou pesquisando. Não sei dizer. E muitas vezes o seu orientador também não sabe, coitado. Porque ele também é vítima desta cisão que já tem décadas. Ele teria que ser bem mais idoso que nem eu, assim, e ter formação filosófica, ainda do tipo de epistemologia, que ajudaria mais, para ele poder dizer, neste caso, onde estão os fundamentos e da onde tudo começou, para ver qual é o filão que você deve seguir e esclarecer as suas dúvidas e talvez dar respostas simples a coisas que pareçam extremamente complicadas. Se você começa a questionar esta certeza dominante no mundo de que a ciência é alguma coisa que sabe alguma coisa, e você der aos alunos que entram em qualquer área um kit básico de ferramentas simples, do tipo teorias da percepção, do ponto de vista epistemológico, teorias da argumentação, questionamentos sobre como a razão opera e como o que significa conhecimento teórico, conhecimento empírico e tal. Se você usar uma literatura em epistemologia consensual nos elementos de base que são consensuais, porque é claro que os epistemólogos são uma especialidade dentro da filosofia e têm suas discussões de questiúnculas. Então, evidentemente, eles questionam tudo pela base, têm discussões muito especializadas entre eles, mas isso fica entre eles. O resto do mundo, inclusive os filósofos, aceitam as bases clássicas desses modos de conhecer e da sua fundamentação, as bases gregas, as bases greco-latinas, os desenvolvimentos modernos que foram incorporados e se tornaram eixos centrais na construção de todo o conhecimento nas diferentes áreas. Não o questionamento específico dos ultraprofissionais. Então, eu não estou falando da epistemologia nesse sentido de uma área especializada e seus especialistas. Eu estou falando daquela que se incorporou na construção de todos os conhecimentos, sobre a qual as linhas gerais sobre as quais se estabeleceram historicamente consensos e que é preciso recordar, porque meramente essa recordação traz isso à reflexão, tira do inconsciente teórico e espalha sobre a mesa alguma coisa que provavelmente você vai ter a sensação de eu já sabia, só que eu não sabia que eu sabia. Então você vai ficar sabendo de um modo tematizável e refletido coisas que antes funcionavam como uma espécie de não dito ou de operador inconsciente de conhecimento. E muitas vezes essas raízes clássicas são mais eficientes quanto a isso. Por exemplo, o caso da lógica. A lógica, desde o século XIX, sobretudo, foi se tornando cada vez mais uma ciência matematizável, simbólica, que usa operadores e linguagens artificiais. E hoje os professores de lógica que pertencem aos departamentos de filosofia, não em todos, mas esses que são formados na lógica contemporânea, muitas vezes não têm nem diploma de filosofia. Eles vêm das ciências da computação ou da matemática, porque só eles conseguem acompanhar com a formação deles a sofisticação da construção de linguagens artificiais que a lógica se tornou. É um campo específico que fica no departamento de filosofia por tradição. E também porque os matemáticos consideram isso alguma coisa que não tem um selo
que eles reconheçam e possam identificar. Então, os lógicos também são perseguidos na matemática como sendo pessoas que se ocupam de poesia. Então, é melhor não. Então, eles são errantes no campus. Ninguém os quer. Eles vão em toda parte. E estes lógicos, com essa lógica contemporânea de cálculo, evidentemente não servem para os fundamentos de epistemologia, para essas oficinas que eu quero propor para os calouros. Claro que não. Mas a lógica clássica, sim. Porque ali tinha um estudo da argumentação sediado nas linguagens naturais, naquilo que os lógicos hoje são de linguagens naturais, não as linguagens artificiais que eles criam. E que pode funcionar pensando em como falamos em língua portuguesa. E o que é, por exemplo, a parte melhor é essa, um argumento que parece bem feito, mas não é. O estudo das falácias e dos sofismas. Isso tem na internet, tem sites, tem geeks de falácias e sofismas que fazem até internacionalmente, em inglês, uma espécie de plantão sobre as falácias e sofismas que aparecem na mídia, na grande mídia, nos discursos dos políticos, não sei o quê. Se você tem um conhecimento básico disso, isso te abre um mundo de contestações possíveis. Porque tudo aquilo que você escuta o tempo todo pode ser posto nessa rede de escrutínio e você vai ter muitos modos de questionar aquilo que te é dito pela base. Você nem precisa entender o conteúdo, você questiona a forma. Você entra em qualquer palestra e acaba com o palestrante. Estes kits são muito poderosos. Eles rapidamente produzem um efeito de expertise de raciocínio. Eles rapidamente resultam em ferramentas afiadas para o pensamento crítico. E eles são genéricos o suficiente para não estarem comprometidos com nenhum tipo de conteúdo. Então, no fundo, o que é que eu estou propondo? Que a gente faça um amálgama das velhas lições das pesquisas sobre raciocínio, argumentação, o modo como o conhecimento é formado, transformemos isso em aulas de ferramentaria para o pensar e isso seja oferecido aos alunos de graduação. Mas, professora, me dirão, a senhora acabou de denunciar a deformação e a senhora está querendo dar aos alunos mais ferramentas, mais instrumentos dentro de uma educação instrumental? Vou ter que dizer que são as ferramentas para eles implodirem aquilo que eles receberam. As ferramentas têm um potencial de implosão. Porque como você chega às mentes deles robotizadas, se eu posso exagerar, se não com mais um kit de ferramentas? Acredito que isso atinja mais genericamente todos do que a nossa abordagem usual de pensamento crítico. Porque quando a gente tenta uma abordagem usual de pensamento crítico, em geral é do ponto de vista da crítica social. Então, se você vai criticar, por exemplo, a ciência, você vai criticar o papel social da ciência, o modo como isso é transmitido sem filtro, o modo como o trabalho não tem controle social, o modo como os privilégios podem circular ali sem nenhum tipo de verificação, ou os testes serem feitos sem nenhum tipo de controle ético, ou com um controle ético ineficaz,
sobre pessoas e animais, uma causa a qual eu, de resto, sou extremamente simpática, e outras questões assim. E isso é bobagem? Claro que não. Você está dizendo alguma coisa que não existe? Claro que não. Mas a sua classe é do pessoal que foi robotizado para passar no vestibular. E vindo da escola pública ou privada, isto todos eles têm em comum. Ele vai ouvir o que você tem a dizer e vai achar que é blá blá blá, que está muito distante das preocupações dele, muito distante desta criação para ver resultados, para rapidez, para eficiência. E digamos que a cultura imagética dos jogos, dos filmes, enfim, dos videoclipes, então digamos que não ajuda a melhorar essa parte. Né? O tempo da reflexão é curto. Não existe mais a paciência do conceito, como dizia o Hegel. Né? Então, para alunos cujas mentes funcionam assim por flashes, você vir com essa reflexão mais pausada sobre lugares sociais, redes sociais e políticas, questões éticas, converterá alguém, despertará alguém, mas a sua ação será sobre pequenos grupos. Podem ser brilhantes pequenos grupos, mas pequenos grupos. O impacto da ferramentaria epistemológica transforma todos os matemáticos em críticos da matemática. Implanta um desconfiômetro no programa que eles têm na cabeça, que nunca mais eles vão ouvir uma aula de seja lá o que for, sem recorrerem a estes pressupostos e a estes conhecimentos de pressupostos para pensar, mas este professor está dizendo isso baseado em quê? Vai ficar difícil dar aula. Eles vão ficar muito impertinentes. Mas é desse desassossego que vem todo o questionamento, que vem toda a criação, onde de fato começa a se construir um conhecimento que vale a pena. Mesmo nas ciências da natureza, com gente que saiba minimamente o que é isso que ele está fazendo e não simplesmente decorar um manual sem conhecer a história desses conhecimentos. Os professores que dão aula de história dos conceitos na física ou história das teorias biológicas, que tem nos cursos, muitas vezes, tem lá um abnegado que se dedica a isso. Ele é o que dá a física para poetas, né? Assim que os colegas consideram. Eu brinco com esse nome porque uma vez foi título de um curso de extensão no Rio de Janeiro que os físicos ofereceram para o público. Física para poetas. Brincando, né? Um nome bonito, mas o professor que faz a história da sua ciência lá dentro, na sua seara, ou que dá aula de conceitos filosóficos, ou filosofia da sua ciência, que dá aula de filosofia da física, filosofia da biologia lá dentro, ele tem um público minoritário, a maioria dos estudantes entendem que isso é perda de tempo, e quem vai assistir é o pessoal de outras áreas que enche a classe, e que ele aceita generosamente, que pelo menos alguém leva a sério o que ele diz. Então é meia dúzia da biologia e 50 de outros lugares, inclusive da nossa faculdade, que vão lá assistir. Porque ele faz esse pensamento crítico sobre a ciência dele, de onde ela veio, os pressupostos, os limites das teorias e outras coisas. Ele tenta fazer um exercício crítico da construção daquele conhecimento. Minimamente está fazendo um esforço de investigação analítica do que é aquele edifício, que são aqueles tijolinhos.
Será que podemos reivindicar de fato alguma certeza? Será que temos tanta autoridade quanto pensamos? Né? A questão da autoridade da ciência, ela começa por um questionamento epistêmico também. Não basta você fazer a crítica social dessa autoridade. A crítica social é importante. Mas e daí? O cara pensa, bom, eles criticam, mas nós sabemos e eles não. Mas e se ele começar a ter dúvidas se ele de fato sabe? Isto é muito mais poderoso. Como eu disse, eu não inventei isso. Isto está disponível na tradição greco-latina, na sua evolução moderna dos conhecimentos no Ocidente. Disso que nós chamamos o advento da ciência moderna, a sua constituição, a constituição disciplinar nas universidades, e isso que depois tornou um produto de exportação global, esmagando as sabedorias locais por toda parte, que hoje tem que se apresentar nas suas não só nas suas comunidades de origem, como no nosso país, mas nos seus países de origem. Sei lá, imagino a Índia ou o Oriente, não sou especialista, não sou ninguém para falar, mas olhando de longe, me parece que ali as tradições têm que se apresentar como uma espécie de via marginal em relação à invasão cultural que simplesmente tomou conta, faz as construções, a indústria, dá os empregos e constitui as contribuições que daí para frente eles passam a fazer naquilo que são os campos de saber que se desenvolveram entre nós. Então, se a gente minimamente esmiuçar a partir dessa história os seus pressupostos, seria bom. Eu pensei isso como se executa em oficinas, que podem ser disciplinas optativas ou obrigatórias, dependendo. Isso depois é uma discussão dos cursos e tal. Mas podia ser uma programação, tipo uma formação básica para toda a universidade. Meu sonho é que a USP um dia adotasse isso, e que funcionaria por 6 meses, 1 ano no máximo, e ali não se conta história, embora tudo isso tenha uma história. Você tem que começar pelo fim, que é o único jeito de você atingir esse público. Se você entrar em sala de aula e dizer, bom, desde Aristóteles que acabou. Acabou, infelizmente. Eu adoraria poder começar assim, mas não pode ser. Você chega apresentando algumas definições do jeito que eles estão acostumados. Algumas definições, alguns exemplos e um monte de exercícios. Eles vão reconhecer esse tipo de aula. Essas eram as aulas legais que ele fazia, aquelas que ele tinha que prestar atenção, porque senão ele não passava no vestibular. Não aquelas que ficavam romanceando, muito chatas e tal, não. E aí, quando ele começa esse treinamento, do treinamento vem o questionamento, dos exemplos vem o questionamento. E aí, a elaboração desse material é fundamental. Então, como que ele seria elaborado? Teria que ser elaborado em parceria em cada área, pelo poeta de plantão da área, não é? Aquele único exemplar na área que pensa essas questões. Às vezes é mais de um, eu estou exagerando, mas senão não fica engraçado. Então, esses poucos professores de cada área que tem o questionamento sobre aqueles conhecimentos seus, mas tem os conhecimentos, então poderiam ajudar com os exemplos. E alguém que tivesse esses conhecimentos de epistemologia
e que poderia, então, teria uma espécie de esqueleto das apostilas, né, que são apostilas, né, teria um esqueleto das apostilas comum a todos, mas os exercícios, os exemplos, as aplicações em cada área seriam tipificadas conforme a área. Isso funcionaria nas humanidades também, a mesma coisa. E os resultados criariam pessoas preparadas para as outras reflexões. Se eles continuarem nas áreas de ciências da natureza, nunca mais serão os mesmos no sentido de meros executores. Então, nós estamos potencializando, inclusive, olha a minha pretensão, a criação de uma ciência brasileira, de fato, que não seja a mera execução de projetos estrangeiros ou a participação no projeto estrangeiro, nenhum tipo de ciência de fundo, só ciência prática, como se o país não pudesse se dar ao luxo de ter pensadores da ciência. É um luxo que o país não pode se dar. Nós estaríamos dando ferramentas às mentes que poderiam se aplicar com este luxo, começarem a pensar neste sentido, porque não é o aluninho de manual, não é o aluninho que entra nos projetos comandados pelo chefe de pesquisa como um subalterno, não é esse que vai ser o Einstein brasileiro. Ele vai ser esse executor que não tem noção nem do conhecimento que ele produz onde está. E quando ele tem que falar alguma coisa sobre isso, ele também fica mudo, sem ferramentas. Igual às vezes a gente sente que fica. E isto então poderia ser pensado e experimentado e revisto, claro, avaliado, né? Mas eu acho que é um projetinho bastante convincente, mesmo para as mentes que pensam em termos de resultados e resultados rápidos, que não são só os alunos, são aqueles que os recebem também, e o modo como as instituições estão montadas, mais bem aparelhadas, menos bem aparelhadas, mas todas tendo isso em comum. Ninguém questiona pela base o que é que estamos reivindicando. Claro que os alunos de pós poderiam também ter uma oficina dessa, ia salvar muito o capítulo teórico e a dificuldade de saber onde está a metodologia. Mas para isso nós teríamos que talvez fazer uma oficina do inconsciente epistêmico. E sempre me pedem que eu faça isso. Até o programa do pai uma vez pensou, a Fátima, que é a minha aluna mais fiel, ela já está formada, tem vários diplomas aqui. Já pensou-se em talvez a faculdade proporcionar uma disciplina de pós que teria esse caráter de discutir os projetos desse ponto de vista. Não interessa o assunto, pode ser aluno de qualquer área. Eu estou com dificuldade com isso aqui, o que eu posso? Então, o conselho que você vai ouvir, dizem que o Boécio dizia, né, que a filosofia é um bom conselho, então teria um departamento de aconselhamento, que iria justamente prover para cada um esse tipo de atendimento. Uma das coisas de que as pessoas sofrem também, muito generalizadamente, é uma extrema timidez para discutir suas ideias, e isso provém da insegurança epistêmica. Justamente porque você não está seguro de que você está fazendo a melhor coisa, você também se sente muito inseguro de expor o que você está fazendo. E isso é uma bola de neve. Quando vocês vão nos congressos com os especialistas, eles só se reúnem com os amigos. Já notaram isso?
se eles se sentissem seguros, por que eles não chamam os inimigos? Por que os inimigos não podem estar presentes na plateia? Porque você nunca vê o contraditório sendo exercido em alto nível na academia. Por que um professor não pode entrar na aula de outro para assistir? Como se faz em algumas universidades, sobretudo no mundo anglófono, em que esse tipo de crueldade é a regra. Então, o cara entra na sala de aula da graduação, assiste, levanta a mão e faz pergunta. E arruma discussões paralelas ali. Mas não para massacrar o outro, não para fazer o outro aparecer de palhaço para os alunos, que é o que seria aqui se alguém fosse fazer isso. Não, é a bem dos conhecimentos, veja que coisa rara, né? Isso seria a bem daquilo que supostamente viemos fazer aqui, né? Que é tentar conhecer alguma coisa bem, tentar ser um grupo que tem uma autoridade merecida sobre os assuntos que pesquisamos e tal. Nós não nos enfrentamos, nós não expomos o que pensamos. Isto é uma coragem que é difícil de adquirir, a não ser aqueles que, por temperamento, naturalmente já se sentem confortáveis no mundo desde que nasceram. Tem uns privilegiados que foram assim abençoados. Mas aqueles que conquistaram isso a duras penas, que foi o meu caso também, que estou aqui falando todas essas coisas perigosas e capciosas, filmadas para a posteridade. É só depois do meu concurso de titular também depois de filmar. Então, isso é alguma coisa que se conquista, sim. E eu acredito muito no poder desta espécie de organização interior do pensamento. Ninguém tem certezas absolutas no nível do conhecimento empírico. Os únicos felizes quanto a isso são os matemáticos. Mas o pessoal da ciência da natureza e tal, todo mundo vive num território que lida com incertezas. E você saber onde elas estão e como você pode defender aquele bolsão de certezas que você acha que é defensável, quais os melhores argumentos para fazer isso, é um exercício constante. Isso está sempre em crescimento, mas se você não puser na estrada certa do crescimento, não cresce nunca. Então você vai ter que sempre se esconder e só falar entre amigos e sempre temer falar para um público hostil. Agora, do jeito que eu estou dizendo, o público hostil só será hostil se ele for falacioso. Se o que eu estou fazendo é defender um ponto de vista e o público hostil me disser, cala a boca que os velhos não deveriam ser mais autorizados a falar, ou fique quieta porque você é mulher, mulher não consegue falar dessas coisas. Não sei. Bom, isso não é um argumento, isso é uma falácia. Para esse tipo de hostilidade não tem resposta e não tem como se sentir bem, confortável diante disso. Para esse tipo de agressão, você pega a malinha e sai, ou você move um processo, sei lá, você faz alguma coisa de outra ordem que não é da argumentação. Porque esse tipo de argumento não pertence à esfera da argumentação. Mas todos os outros a gente deveria poder enfrentar. Inclusive aquilo que os alunos fazem com os professores, que é fazer perguntas que a gente normalmente pensa, mas que bobagem. Mas não adianta você dizer que bobagem, você tem que explicar por que é uma bobagem. E na hora que você explicar por que é uma bobagem, você encontra o epistemólogo dentro de você. Porque você é obrigado a achar argumentos, pensar nos pressupostos que levaram ele a dizer isso. E por que estaria equivocada essa formulação, etc. Dá um trabalho. A bobagem é um grande desafio e um grande aprendizado de epistemologia também. Bom, enfim, chega por hoje. Se alguém quiser comentar alguma coisa, podemos conversar.
Bom, meu nome é Genovan, eu sou do doutorado em Geografia Humana da USP. Professora Sara, eu gostaria de agradecer pela reflexão tão espontânea e tranquila, ainda que bem orientada, evidentemente, mas ela suscita pensar, né? E acho que esse é um dos principais papéis da universidade e da universidade. E isso somente já é muito bom, porque há toda uma construção, há todo um ambiente que vai de encontro, né, a essa proposta, a essa perspectiva do pensar, né? Cada vez mais do pensar, que faz parte da formação, essa formação que a senhora chamou a atenção, né? A minha orientadora, ela diz, e eu exercia já antes dela falar, mas achei bacana, quer dizer, olha, a pós-graduação, ela é, antes de tudo, um momento de formação. A dissertação, a tese é uma consequência, tem que vir, né? Mas ela é formação. E eu acho bacana isso, porque é exatamente o que eu penso sobre isso, ainda que seja muito difícil fazer isso, não é? E aí vem a questão, a senhora acha que essa modernização e esse tecnicismo que tomaram conta do conhecimento e da educação formal básica, ela também não vem tomando conta da universidade? Isso em articulação com a palestra da professora Marilena Chauí, aqui na primeira, que fez a discussão da universidade como instituição e como organização, não é? E como é que isso, então, se coloca como uma grande dificuldade para o trabalho formativo? Essa é uma pergunta. A segunda é a seguinte, a filosofia retornou à educação básica, né, mas, como a senhora bem colocou, perdida lá em uma aulinha no primeiro ano, no segundo ano. Isso também ocorre com outras ciências humanas, como a história, como a geografia, em benefício apenas da matemática e da língua portuguesa, cada vez mais, não é? Eu pergunto, mais do que uma disciplina que trabalhe a epistemologia, que seria, como a senhora falou, um instrumento para desconstruir, implodir, não é? Implodir o saber instrumental, né? Ampliar a possibilidade da filosofia no sentido mais amplo, seria mais estrategicamente interessante, não? Ou seja, enfim, uma pergunta apenas, né? Ou seja, não sei, do que próprio especificamente, tanto para o nível superior quanto da educação básica. Embora eu sei que a senhora não falou da epistemologia como disciplina para a educação básica, mas sim para o nível superior. É isto. Obrigada pelas perguntas, pela apreciação da palestra. Eu penso que, pegando aqui a sua última pergunta já, de fato, o interessante seria poder propor alguma coisa mais completa. Mas esta coisa mais completa, como por exemplo, o ensino da filosofia de fato em vários aspectos, ou o ensino de literatura raciocinado, que também é uma grande fonte de reflexão, ou ciências do homem dadas a contento na formação básica, no ensino médio, tudo isto passaria já por uma reforma do ensino que teria que levar em conta justamente tudo aquilo que se implementou e ninguém mais questionou, como eu puxei a orelha aqui, dos contestadores, né? Porque o regime já foi suficientemente malhado, né? Ou talvez ainda mereça mais, mas em todo caso, muita coisa já foi
ventilada, acusada e responsabilizada também em relação ao regime autoritário, às suas medidas, etc. Mas eu não vejo nos contestadores que depois ocuparam seus lugares na administração do país e tudo mais, por diferentes partidos até, mas novas gerações e tal, uma revisão de fato deste ensino tecnicista que foi implementado. E isto é uma pergunta que dói nas feridas, por isso que eu faço, porque eu acho que se fizéssemos uma proposta dessas, vamos fazer um ensino formativo, vamos criar opções para as humanidades na formação básica já desde o começo, nem que fosse flexibilizar o currículo, sei lá, formas que aí os especialistas têm que pensar melhor. Eu não sou pedagoga, não sou especializada no ensino, no modo da sua implementação, mas acredito que haveria caminhos, sim, que seriam compatíveis com a ideia de uma formação, ou mais próximos da ideia de uma formação e não da mera informação. Mas isso tem que mexer com muita coisa, tem que mudar os sistemas de aferição, tem que mudar vestibular, tem que mudar tudo, né? E pensar qualitativamente é alguma coisa que temos dificuldade de fazer. Aí na sua outra pergunta sobre a universidade também, se não está assim, mas é claro que está, minha gente. Neste exato momento em que estou aqui dando esta palestra, tem um comitê da CAPES visitando o nosso programa de pós-graduação em História Social, que perdeu a eficiência. Antes tinha nota 7, agora tem nota 6, e estão provavelmente tendo uma discussão sobre eficiência, não é? Como nós poderemos produzir de um jeito que seja contabilizável? Quais as estratégias que temos que usar para tudo isso que nós produzimos não fique fora da contabilidade? Para ficarmos bons em contabilidade acadêmica, para que tudo que a gente faça seja contábil, né? Aquilo que os alunos também são encorajados a fazer, os alunos de pós. Todo mundo tem que aprender a latear bem feito, né? Não vou dizer latir porque não quero ofender os cães, tá? Não merecem esse tipo de depreciativo. Então, este engenho e arte de multiplicar os pães e os peixes, daquela pequenina coisa que você vai publicar, não, essa revista é B não sei o que, eu vou mandar para essa outra que é B não sei o que lá. Gente, onde nós estamos? Ninguém mais fala sobre qualidade. Ninguém mais fala até sobre a qualidade do resultado da formação em pós-graduação, que são as teses e dissertações. O programa é avaliado pela qualidade do que sai como produto final? Ninguém, aliás, pensa em qualidade de coisa nenhuma. Livro autoral vale tanto. Mas é um bom livro autoral? Não, isso é uma pergunta lateral. Não interessa se o livro é bom, interessa se é um livro autoral. Então, se eu reunir tudo que eu escrevi no meu diário, na minha adolescência, num diário muito conturbado e tal, aliás, isso me lembra, eu tenho que queimar, porque se me acontece alguma coisa, vai entrar nos meus papéis pessoais, aí esse pessoal que pega papéis pessoais dos professores falecidos da USP. Transforma isso num livro autoral, é L4 porque é autoral, é isso? O que é isso? Agora, eu pergunto, se alguém tem que enfrentar o problema da qualidade, são as humanidades. Porque somos nós, da nossa faculdade, que deveríamos ter propostas de como avaliar de um modo não quantificável. Mas isso esbarra com uma outra barreira nossa, que tem a ver com as minhas brincadeiras aqui,
com fundo de verdade, né? Que é aquela questão de se você for fazer uma leitura crítica qualitativa, você vai ter que falar da produção do colega, né? Isto é, você vai ter que criticar de fato a produção do colega. Você não vai poder, como avaliador CAPES da área, dizer, não, é uma tabela, infelizmente, peço desculpas e tal. O pessoal deve estar ouvindo isso lá dos colegas de Brasília que vieram. Não, somos apenas instrumentos da lei. Né? Que é onde a gente se escuda para não ter que falar coisas mais embaraçosas do tipo, aquele seu livro, francamente, apenas resenhava as posições estrangeiras que todo mundo já sabia há 20 anos. Aquele seu outro livro, ninguém leu, porque não tem impacto, porque ninguém aproveita. E não é genial, não. Ninguém leu o que é ruim. Tá? Bom, dizer coisas assim é muito difícil. E precisa ter bons argumentos. Também não pode ser na piadinha igual eu fiz agora. Eu fiz em tom de brincadeira, é quase meio-dia, estamos com fome e tal. Mas teria que ser feito a sério, rigorosamente, nas filigranas. Isso dá trabalho, precisa fazer com competência, precisa apresentar bons argumentos de por que é bom e por que não é, para além das afeições, para além dos nossos pendores, num esforço de equilíbrio, que claro não é perfeito, mas tem que pelo menos haver um esforço de evitar as depreciações e fazer de fato uma avaliação ponderada, tanto quanto for possível, uma aproximação o melhor possível de um ideal de equilíbrio em relação a isso. Né? Mais fácil criar uma tabela, que no caso das humanidades é ficção científica. Talvez no caso das ciências da natureza nem tanto. Talvez muitas coisas ali de fato sejam quantificáveis, embora também não tanto quanto a gente pensa, eles também se queixam. Mas, no nosso caso, francamente, agora, quem deveria fornecer os instrumentos e dizer, não é assim que se faz, é assim, falta o é assim. Não é assim, a gente murmura pelos cantos o tempo todo. Mas se não é assim, como é então? Né? Epistemologia na veia de todo mundo. Resolveria esse silêncio. Se as pessoas fossem mais treinadas, elas seriam mais ousadas, mais versadas em argumentação, teriam mais esse costume e teriam menos pejo de chegar e dizer, olha, vou propor uma avaliação qualitativa aqui, ó. Por que não olhamos isso, isso e aquilo? É melhor do que essa continha aí. Depois, se não der certo, a gente aperfeiçoa. Nós vamos começar desse jeito. Quem tem coragem de fazer isso e ainda ter o programa rebaixado por causa que falou isso para o representante da CAPES que ficou com ódio e vai se vingar? Meu Deus, sabemos que nós nos odiamos, comunidades humanas são assim, mas as regras sociais justamente não se baseiam no amor por causa disso, né? Amor é uma virtude, uma perfeição pessoal e um motivo religioso, porque depende de um aperfeiçoamento. Agora, leis não podem dizer isso, leis têm que falar sobre justiça. E nós temos que nos aproximar academicamente desse ideal, saber falar dos méritos do inimigo, mesmo que isso doa na alma. Né? A gente sabe que ele deveria morrer assado em fogo lento aqui, mas nós não vamos pregar isso, nós vamos dizer o que há de bom, o que há de ruim naquilo que ele faz. E só, o resto é vida privada, não é vida pública. Privadamente a gente se expressa, desabafa, tá menos eu que me expresso no microfone.
Mas, enfim, não posso oferecer saídas que já estejam em curso, mas posso conclamar para isso, né? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Terminamos?